depois de mais de 4 anos de vivência em Portugal, eu posso dizer com bastante autoridade que eu pensava errado sobre um assunto específico. E hoje é dia de vídeo aqui no seu super canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez hoje, esse é o canal Maximizar, meu nome é Max e esse canal fala de praticamente tudo o que você precisa saber se você planeja morar em Portugal em algum momento da sua vida. E hoje é aquele tipo de vídeo que eu gosto de chamar de papo sério, porque é um papo sério. Nem todo mundo está pronto para ouvir, mas eu sei que eu tô sempre pronto para falar. Então vamos começar logo. É o seguinte, se mudar para Portugal é um ato assim de muita coragem. Quem já passou pelo processo sabe que não é fácil, a adaptação é difícil, você tem várias surpresas agradáveis e não agradáveis, muitas frustrações, então você precisa lutar muito para conseguir mesmo se adaptar e levar a sua vida em Portugal. É óbvio que tem muita coisa boa, né? Eu já cansei de falar aqui, eu e a Lívia, a gente cansou de falar sobre todo o lado positivo que tem em morar em Portugal, e tem vários mesmo, mas a gente sempre faz questão de apontar as dificuldades, porque assim, o que marca a gente de uma certa forma são as dificuldades, né? As cicatrizes que ficam, né? São de coisas que marcaram a gente, ou alguma frustração, ou alguma dificuldade que a gente superou ou não. Enfim, as dificuldades são aquelas coisas que mais marcam mesmo nessa aventura aí de se mudar para Portugal. Agora é muito fácil a gente começar a julgar, começar a querer dar conselhos para todo mundo. Aliás, falando em conselhos, no final desse vídeo eu vou dar 5 conselhos aí atualizados sobre morar em Portugal, sendo que o 5º e último conselho vai ser aquele conselho que serve muito para você que vai morar em Portugal, mas serve pra vida, serve pra tudo, o canal que engloba tudo. E falando também em conselho, eu sempre aconselho a você que quer transferir dinheiro do Brasil para Portugal, o parceiro aqui do canal Maximizar, Remessa Online. Se você ainda não conhece, experimenta, tem o nosso super cupom de desconto aqui embaixo para deixar a cotação que já é boa melhor ainda. Então a gente sempre aconselha você a usar coisas que a gente usa e a gente sabe que funcionam. O link lá para Remessa Online está aqui na descrição desse vídeo também. Bom, voltando ao assunto, é comum a gente ver pessoas que se julgam já super experientes no processo de adaptação a Portugal. A pessoa está há 6 meses ou às vezes até 1 ano morando em Portugal e já acha que entende tudo sobre o processo de adaptação. E sim, eu fui uma dessas pessoas com 6 meses de Portugal, com 1 ano de Portugal, e sim, eu já dei conselhos errados, inclusive um conselho específico que é o objetivo desse vídeo. Lembrando que no final tem 5 conselhos atualizados sobre morar em Portugal, inclusive esse conselho errado atualizado. Então o conselho errado, hoje eu vejo que foi errado, que eu dei aqui nesse canal foi o seguinte, eu falei assim: quando você chegar em Portugal, tente conviver com portugueses, não fique atrás de brasileiros, de grupos de brasileiros, conviva com portugueses, porque assim é muito mais fácil para você internalizar a cultura e se sentir mais pertencente ao lugar onde você escolheu morar. Agora, olhando de fora, principalmente se você é português ou se você está pensando em morar em Portugal, mas não passou pela experiência de morar em Portugal, esse conselho faz sentido até, né? Mas não é tão simples assim. É importante entender como que um imigrante se sente. Então vou falar especificamente do imigrante brasileiro que se muda para Portugal. Como que a gente se sente? A gente se sente meio sem chão por causa da ausência de laços afetivos, assim, que coisas de infância ou adolescência, coisas que você teve no Brasil e que não tem em Portugal. Então você não consegue se relacionar com, por exemplo, músicas da sua infância ou bandas de rock da sua adolescência. Tudo isso está faltando, você se sente meio assim, sem chão mesmo um pouco. Além, é claro, de você sentir saudade da sua família, você passa por, como eu falei já em alguns vídeos, você passa por algumas frustrações e algumas dificuldades em Portugal. Então é um período delicado para você que é um imigrante num país novo. E eu sei muito bem como é isso, porque eu recebia muita mensagem, recebo ainda mensagem de brasileiros que chegaram em Portugal há pouco tempo e estão passando por dificuldade e se sentem sozinhos, isolados. E o conselho que eu sempre dou é para ter paciência, que as coisas vão sim melhorar, para ter muita calma, fazer as coisas devagar, procurar encontrar mais pessoas. São conselhos que eu sei que funcionam, mas para quem está sem chão, até desesperado às vezes, é complicado. Então eu sei bem como um brasileiro se sente quando ele se muda e chega em Portugal. Principalmente quem vai sozinho ou vai em casal, enfim, não vai com a família toda. E nessa hora em que tá faltando chão, aí tá faltando uma estrutura, você se sente melhor quando você está perto de pessoas que já passaram ou que estão passando por uma situação parecida com a sua. Você naturalmente se sente mais confortável perto de outros brasileiros. Ah, Max, então você está dizendo que não é importante socializar com portugueses? Não. É muito importante você, claro, tentar se socializar
com o povo que vive no país que você escolheu para morar. E você vai ter várias oportunidades para isso. As oportunidades não vão faltar. Afinal de contas, você está em Portugal. Então você vai, mais cedo ou mais tarde, conviver com portugueses. Então qual o meu conselho agora atualizado? Na verdade, são 5 conselhos que têm a ver com esse tema, totalmente atualizados e baseados, sim, em muita experiência em adaptação a Portugal. E o primeiro conselho é exatamente em relação a socializar com portugueses. Não force essa socialização. Tem vários motivos para isso, tá? Primeiro, porque é desconfortável você forçar uma amizade ou forçar uma integração num grupo que de repente já está um pouco fechado. Os hábitos são... é uma cultura diferente, então eles têm hábitos de criação de amizade diferente dos brasileiros, então você pode ser inconveniente e isso pode te causar um sofrimento a mais até. Então não força essa socialização. Claro, socialize com português de uma forma natural, como eu falei, isso vai acontecer, não precisa forçar. Conselho número 2, não ache que é errado você procurar brasileiros para socializar antes de pensar em fazer amizades portuguesas. Não tem nada de errado com isso, tá? Como eu falei aqui, você se sente mais confortável naturalmente, principalmente no início dessa adaptação a Portugal. Você vai sentir a necessidade de compartilhar experiências, de ouvir que as pessoas passaram por dificuldades também. Essa troca de experiências é uma coisa quase terapêutica e eu acho que é super importante se você está há pouco tempo em Portugal. Então sim, não tenha medo de procurar brasileiros. Claro, também não vai forçar absurdamente uma amizade com brasileiros só por esse motivo, mas você vai sim sentir mais facilidade de encontrar brasileiros e socializar com eles do que com portugueses, pelo menos no início. O terceiro conselho, você pode até achar um pouco contraditório, mas não é. É o seguinte, cada pessoa funciona de um jeito. Então assim, de repente, se você começar socializando com portugueses, mesmo sentindo que é um pouco mais difícil e passando por dificuldade, você vai se sentir melhor com isso. Então, vá em frente. Se você acha que com brasileiros você vai se adaptar melhor ao país, procure os brasileiros. A vida é sua, o que for melhor para você, faça. Não fique seguindo regrinhas também. Cada pessoa funciona de um modo diferente. Eu estou só dando o meu conselho baseado em toda a minha experiência. Procure brasileiros sim, mas não tenha medo de procurar portugueses também. Conselho número 4, esse é o mais difícil. Tenha paciência. As coisas em Portugal andam num ritmo mais lento do que no Brasil. Principalmente se você saiu do Brasil, saiu de uma cidade grande. Em Portugal tudo é um pouco mais lento, as coisas demoram mais tempo para acontecer, desde um processo seletivo, uma contratação, até concretizar uma amizade com um português. A gente sabe que com o brasileiro é muito mais fácil começar uma amizade, pelo menos. Então por isso que eu falo, paciência no processo de adaptação, as coisas acontecem. Se você planejou direitinho, seguiu o caminho certinho, tudo vai dar certo, só que você tem que ter paciência, que nunca vai ser de uma hora para outra. E o quinto e último conselho, esse é o mais importante, serve para praticamente qualquer situação na vida. Não julgue as pessoas porque você não conhece a história de cada um, você não sabe as dificuldades que elas passaram, você não sabe a bagagem que elas estão carregando, a bagagem emocional que elas carregam. Então nunca julgue um brasileiro que só quer andar com brasileiro, ou um brasileiro que quer se enturmar com português e está fugindo, entre aspas, dos outros brasileiros. Não julgue ninguém. Isso serve para a vida, só vai te atrapalhar. Faça o que você acha melhor para você e segue a tua vida. Combinado? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijos, abraços, até mais.